Ai, ai, ai. Olá, Oi, Carlos, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente, tá chegando tudo perfeitamente. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Diesel, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 13 de agosto de 2020, edição de número 142 dessa série de entrevistas que começamos aqui durante a pandemia. Já passaram por aqui 141 personalidades importantes falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente, a gente vai falar de um tema super importante, talvez pela primeira vez tratado aqui nesse pequeno espaço, nessa telinha, mas a gente vai falar, sim, de um tema importante em tempos de pandemia, né? E para falar disso, eu recebo ela, que é formada em Relações Públicas, apaixonada por planejamento, estratégia, pessoas, criatividade e inovação. Por ter atuado em agência de PR, ela vai depois me dizer qual o significado da sigla, startups e grandes corporações como IBM, o United Health Group. Também possui ampla visão de diversos modelos de negócio e é especialista em Employer Brand. Greta Bueno, seja bem-vinda. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigada eu pelo convite. Obrigada, Carlos. Obrigada ao pessoal que está assistindo. Um resuminho, né? O PR são agências de PR, que é a agência de relações públicas. Então, contar um pouquinho mais sobre mim, né? Antes da gente iniciar na temática. Por favor. Eu comecei a minha carreira na IBM. Eu entrei numa época em que ainda não se tinha clareza sobre o que era a marca empregadora. Aquilo era praticado, e depois a gente vai entrar um pouco na temática do que é a marca empregadora, mas ainda não existia esse nome. E foi aí que eu me encantei com a área, porque eu consegui juntar tanto a parte de pessoas, quanto a parte de comunicação, de marketing, de branding, e fui entrando nisso. Mas ao longo da minha carreira, eu também passei por algumas agências, como você falou, passei por startup, fui para outras multinacionais, e isso me deu uma visão muito grande de quando a gente fala de marca empregadora para outros segmentos. Porque uma coisa é você colocar a marca empregadora dentro de uma multinacional, por exemplo, que você já tem uma estrutura muitas vezes, e outra é você estar em empresas menores ou com uma cultura diferente, com colaboradores, né, que são diferentes também. E aí hoje eu sou especialista em Employer Branding na TMP. Para quem não conhece, a TMP é uma consultoria barra agência de marca empregadora, então a gente só cuida disso, dando suporte para outras empresas, trabalhando essa marca deles, trabalhando a visão com os colaboradores. E também sou embaixadora no Employer Branding Brasil, que acho que o pessoal que estiver aqui provavelmente conhece. E aí é um pouquinho do que eu sou hoje, do que eu faço, né, do que fiz na minha carreira. Então, o que é a Employer Branding? Olha, essa é uma pergunta simples de fazer, mas não tão simples de responder. Existem algumas teorias sobre o que é. Então, tem a questão da gente juntar o RH com o marketing, tem a questão de ter a employee experience, mas eu tenho uma visão muito particular sobre o que é a marca empregadora. Passe para nós. A marca empregadora, né? A gestão dessa marca empregadora. Então, a marca empregadora, eu gosto muito de fazer analogia porque eu acho que fica mais fácil. Então, quando a gente fala de marca, se a gente pegar, não estou fazendo merchan de nenhuma aqui, mas se a gente pegar, vamos supor, a Coca ela é uma marca. Só que tem muitas coisas por trás, tem questão de produto, tem a indústria, tem muitas coisas. E quando você fala de marca empregadora, ela é a sua marca do ponto de vista das pessoas, dos seus colaboradores e dos seus candidatos. Por isso que eu digo assim, para você ser um profissional de employer branding, né, ou marca empregadora,
A sua visão ela tem que ser sobre o negócio, sobre onde você está. Então, se você tiver, vamos supor, um supermercado, você tem um mercado ou um mercadinho ali do bairro. A marca empregadora é o que reflete o que você é como marca única para essas pessoas. É cuidar dos colaboradores, cuidar dos candidatos, então cuidar da pessoa que está no seu caixa, colocar isso dentro de uma estratégia maior, que traga algum resultado. Então, por isso que eu falei que ela é muito simples de fazer, mas não é tão simples de explicar. É um conceito novo ou já está no mercado há muito tempo? Depende também. O Depende conceito também. de employer branding, ele é novo, mas se a gente parar para pensar do ponto de vista do que é essa marca empregadora, que vamos resumir assim, atração, retenção, olhar para os seus colaboradores, isso já existe há muitos e muitos e muitos anos. Mas não era uma área, isso existia. Então, era um véu ali que existia, mas não tinha uma denominação. Mas quanto employer branding é um termo bem recente, principalmente aqui no Brasil. Entendi. Resumindo, o que você quer, o que esse conceito quer transmitir é cuidar da saúde da empresa, cuidar do colaborador, visando ali os pontos positivos e corrigindo os negativos, para ser de uma maneira mais simples. É você trabalhar com a atração e retenção de talentos, mas de uma maneira muito mais estratégica do que simplesmente, vamos supor, divulgar uma vaga ou oferecer um benefício. É realmente olhar o 360 das pessoas. É a marca para pessoas, digamos assim. O que é que eu posso fazer, por exemplo, para cuidar bem do colaborador dentro do conceito do Employee Brand? Olha, aí tem muita coisa para a gente fazer. A primeira coisa, assim, é a gente entender qual que é o cenário da empresa. Então, quantos colaboradores você tem? Qual que é a sua proposta de valor, que é o que a gente chama de EVP, mas é um outro conceito, acho que nem vale a gente entrar aqui. O que propriamente você tem a oferecer para as pessoas, o que você espera dessas pessoas. Então, para você fazer isso, não é algo que eu consiga responder tão bate-pronto assim, porque isso é muito de cada companhia. Não existe um ponto assim, Greta, como é que eu vou fazer então para construir minha marca empregadora agora? Faça A, faça B, faça C, que tá tudo certo. Não, você vai ter vários processos e estratégias que precisarão ser elaboradas de acordo com o seu cenário. Então, você precisa olhar muitas coisas, olhar o seu business, olhar para onde você quer ir. Então, você vai ampliar quadro de funcionários? Não vai. Você vai demitir? Ou não vai. Você tem uma proposta de valor o que te faz único propriamente. Então, o que é isso? Como você vai construir isso? Como que eu vou engajar esses colaboradores? Então, eu preciso de outras áreas. Eu preciso de áreas de remuneração, eu preciso de área de benefícios. Hoje, uma área que é muito conhecida, a área de well-being. Precisa da área de treinamento e desenvolvimento. Tudo que você vai oferecer, você vai precisar alinhar para propriamente ter essa marca empregadora, uma boa reputação e sólida e verdadeira também. Deixa eu fugir aqui um pouco do tema. Você está aproveitando o momento que o nome Greta está em alta também para fazer aquele mexer? Hein? Tá em alta como? Não sei. Como que tá em alta? Porque tem a famosa lá, né? Que luta pelo meio ambiente. Eu não sei falar o nome dela também. Não sei. Greta, esqueci o nome dela agora. Enfim, o sobrenome eu esqueci. Mas tá, né? Nos debates políticos, né? Ambientais. Olha, por um lado foi bom, porque desde quando eu me conheço por gente, as pessoas não sabiam falar meu nome. Então, é Greta, Greta, Greca. Aí surgiu a Greta, ela facilitou essa parte pra mim. Aqui, ó. Então, Greta Thunberg, o nome da outra lá, tá vendo? Não sei como se pronuncia. Deve ser isso aí. Então, você aproveitou também para fazer um marketingzinho, né? No seu nome. Ai, acho que ela confessa. fez assim, eu fui ali. Confessa, vai, entendeu? Não, olha, isso é uma coisa que é super difícil. Com certeza não faria, porque eu sou super tímida.
Então, eu sou super tímida. Daí, então, assim, marketing pessoal eu deixo para ela. Ok. Voltando aqui à nossa pauta, eu recentemente entrevistei um coach, um especialista em executivo, tudo. Esse trabalho teu não é um pouco semelhante com o do coach de alta performance executivo? Não? Não, não. É muito normal a gente confundir o que é o employer branding, né? Quando a gente fala de marca empregadora. Porque eu entendo, porque se eu estou pensando em atrair pessoas e reter pessoas, existem várias estratégias para você fazer isso. Você pode colocar um psicólogo dentro da sua companhia, você pode fazer um trabalho de coaching, você pode trabalhar com recrutamento, marketing de recrutamento. Tem várias coisas que você pode fazer. A diferença do Employer Branding, o que eu particularmente acho, é porque o Employer Branding ele pega todo esse apanhado de coisas, ele, vamos dizer assim, tem coisa que não se encaixa, mas para ser bem didática, ele vai juntar isso. Então tá, eu juntei isso tudo, então eu vou olhar para todos esses segmentos, só que tudo isso vai estar alinhado numa estratégia maior, porque eu preciso trazer resultado. Então, às vezes, eu vou precisar, por exemplo, para o tema de hoje, eu preciso olhar para a saúde mental. Às vezes não, sempre, né? Mas eu preciso olhar para a saúde mental. Eu preciso fazer um recrutamento, né, junto com o marketing. Eu preciso de muitas coisinhas. E o Employer Brand, ele maneja tudo isso para que realmente a gente atinja um resultado. Um resultado de negócio mesmo. Então, Greta, que é um resultado de negócio? Muitas vezes assim, você trazer retorno financeiro. Tá, mas então vocês vão vender alguma coisa? Não. Por exemplo, quanto tempo você demora para contratar uma pessoa? Aí eu tô falando, ótima questão. Eu tenho o meu time de recrutamento, então essa pessoa já foi contratada, certo? Tem o salário dela, digamos assim, tem o salário, os benefícios, tem o tempo que a gente demorou para desenvolver esse recrutador, tem tudo isso que é do recrutador. Esse tempo dele vai passar para mim, que ele vai me recrutar. Então, é mais um tempo desprendido ali que vai acontecer. Aí eu entro. Então, toda aquela questão, salário, treinamento, volta para mim. De novo. Se eu me demito, né? Se eu peço um desligamento, o recrutador também, não é só a questão de salário que vai embora. É todo esse investimento, até financeiro mesmo, que você investiu e que você vai perder, porque você vai ter que fazer isso de novo. Então, a gente pode trabalhar com essa parte, vamos supor, de retenção. E aí, que pode ser um dos pontos de trazer resultado para o negócio. Quais são os cuidados que a empresa deve tomar ao desligar um funcionário para que também não afete a marca, né, a empresa e também a saúde mental do funcionário? Olha, são muitos. Particularmente, assim, eu fico muito feliz que essa temática esteja entrando. Eu sou nova, me considero nova. Não peguei muito do cenário que a gente tinha em anos 80, anos 70, onde você tinha zero relação humana. Você não tem cara que nasceu nos anos 70, né? Não, eu sou dos anos 90. Então. Peguei nos anos 90. Então, assim, não tinha esse cuidado. Tá, qual o cuidado? Simplesmente era sai da minha sala, entendeu? Demitido, sai da minha sala. Só que isso gera um impacto enorme na pessoa. Hoje a gente sempre sentiu, só que hoje a gente presta atenção e a gente olha para isso. Que cuidados que eu posso ter? Estruturar muito bem isso. Então, o que é estruturar? Eu vou pegar, se eu tiver numa empresa maior, por exemplo, eu vou fazer um processo. Eu vou colocar isso para todos os funcionários. Porque também existe o ponto de você ter uma tratativa com um, quando você não tem um processo ali, você tem uma tratativa com um funcionário e você pode ter uma com o outro, porque você não tem um bom relacionamento. Então, assim, aqui na empresa, a sua liderança tem que estar preparada para essa demissão, principalmente, né, para esse desligamento. Como falar com a pessoa, como passar essa mensagem, é o ponto do diálogo e empatia. Parece abstrato, mas hoje a gente tem várias informações sobre isso. Eu não sou psicóloga, mas, né, acredito assim, os psicólogos são muito mais bem preparados para falar sobre isso. Como lidar com um outro ser humano? Para mim, resumidamente, é isso. Como que você lida com outro ser humano? Então, eu vou ter uma entrevista entrevista de desligamento, né? Eu vou falar com essa pessoa, mas antes eu tenho um processo. Eu tenho um processo de dar feedback, ver se essa pessoa tá contente, não tá contente, onde que tá pegando ali para ela, como que eu posso ajudar.
tudo isso faz parte, porque não existe um momento assim, entrei na empresa, saí da empresa. É igual um relacionamento. Você não olha pra pessoa e fala assim, nossa, eu apaixonei, e agora acabou. Não, você tem umas etapas, né? E conforme você lida com esse colaborador, até no final, assim, da carreira dele, quando você sentindo que vai ter um desligamento, você pode trabalhar, pra mim, Para principalmente, em reverter. diálogo de empatia. Oi? É possível reverter, por exemplo, quando você tem um funcionário que na tua cabeça ali corre o risco de ser desligado, é possível trabalhar isso para reverter a situação? Com certeza é possível. Mas isso vai depender muito da liderança direta dessa pessoa. Então, quem que é o chefe dessa pessoa? Vamos colocar assim, quem que é o chefe dessa pessoa? Vai depender muito desse ser humano que está fazendo a gestão do seu funcionário. Se ele tem essa percepção, né? Se ele tem essa questão da empatia, se ele está realmente liderando e não chefiando, ele consegue perceber. Ele pode sentar com essa pessoa, pode dar um feedback ali para ela, ter essa questão da conversa, ver onde essa pessoa se encaixa melhor, ver o que está acontecendo. E muitas vezes o que está acontecendo pode ser revertido? Claro que pode. Muitas vezes o que a pessoa tem, às vezes é uma situação pessoal, não tem a ver com o trabalho. Então, não sei, A dá uma palavra, força. a chave de tudo isso aí é o que você falou, a diferença entre ser líder e ser chefe. Eu acho. Existem algumas matérias sobre essa diferença entre ser chefe e ser líder, mas e eu concordo com elas. O chefiar, para mim, ele está muito mais ligado ao mandar, o exigir e esperar alguma coisa em troca. Então, a meta é minha, eu mando você fazer e você me entrega. Pouco me importa o que você está sentindo, o que você está fazendo, quais são suas ambições profissionais, se você está com problema pessoal. Isso aí, cada um com o seu problema. Agora, quando você lidera, é igual, vamos pegar assim, é igual o capitão de time de futebol. Eu entendo nada de futebol, só peguei essa referência aí. Mas é Você torce igual. para que time? Você torce para que time? Eu não torço pra nenhum, eu sou péssimo em futebol. Eu não sei nada. Eu torço ali, sabe quando os jogadores estão? Eu falo, gente, foi falta desse, agora foi falta desse. Eu sou uma Você péssima sabe quando, companhia. você sabe quando foi o gol. Pronto, final. Pois é, mas às vezes eu perco também. Então fala impedido. Eu falo, mas foi gol, considera, o rapaz treinou tanto pra isso. Enfim, não sou boa. Mas o líder, ele é como se fosse o capitão do time. Se o capitão se desestabiliza, ou se ele não tem um poder ali de engajar todo mundo, trabalhar todo mundo para uma única meta, fala, poxa, ó, essa pessoa aqui se machucou, e agora, quem cobre? Olha, eu não tô muito bem, tá, o que que faz? Porque tá todo mundo trabalhando para um único objetivo. Então, você precisa motivar essas pessoas, engajar essas pessoas, conversar com elas, colocar elas dentro de um objetivo maior. E se você não faz isso, você é um chefe. Mas agora, se você faz, você é um líder. Mas também, a liderança ela precisa ser preparada. Ninguém nasce sabendo. Claro. Às vezes você é promovido porque você tem ali umas habilidades técnicas muito boas. Só E que um quando você histórico. E um histórico também, né? Exatamente. Só que quando você chega numa posição de liderança, você fala assim, ó, tá aí, tem 5 pessoas pra você cuidar. Poxa, a pessoa também nunca passou por isso. E aí entra uma das áreas da gente também ter atenção, que não é só a atração e a retenção simples. Dar atenção para essa parte de treinamento e desenvolvimento, não só das pessoas que estão na base ainda subindo, mas também dessa liderança que vai ser responsável para que todas essas pessoas mais da operação, digamos assim, continuem. Então, essas pessoas também precisam ser treinadas. Pergunta aqui da Tayane. Greta, os líderes influenciam no employee brand, né, da empresa? Completamente. Completamente. Como eu falei no começo, a gente tem uma estratégia. A gente tem que caminhar para lá. E principalmente quem recebe mais essa estratégia são as lideranças. Se as lideranças não estão envolvidas nessa temática do employer branding, de construir a marca empregadora, isso dificilmente vai para frente, porque não vira prioridade. Então, se não virar prioridade, isso não acontece. Então, a gente precisa, tem até uma regrinha, que a gente coloca,
de assim, ó, a liderança precisa ser comunicada, engajada, entender o valor, para que aí sim a gente consiga descer isso para o restante da companhia. Porque se eu fizer o contrário, não vai acontecer, isso aqui não sobe. Porque na hora que fala assim, poxa, eu tenho uma ação super bacana que eu quero fazer porque eu tô olhando para a marca empregadora. Vem o líder e fala, não, isso não é prioridade. Porque não é prioridade para ele. Então aquilo não vai para frente. Ana Paula, o quê? Ana Paula, cadê? Ana Paula Ruiz diz: e como fica o papel do líder no cenário de home office que estamos vivendo? Olha, é um pouco... Demite. O líder ele vai ter o mesmo papel que ele tinha no presencial. Que assim, como a gente pensando no líder do jeito que eu tinha colocado a liderança, pressupondo que essa pessoa sabe fazer a gestão de outras pessoas. Então, num cenário de home office, num cenário mais virtual, alguns líderes, por exemplo, que sofrem mais, são líderes mais centralizadores. Esses líderes mais centralizadores acabam perdendo este controle. E aí pode ter esse sofrimento, assim, não tô vendo o time. Eu sempre brinquei que, assim, só um parênteses, tem gente que precisa desse contato, né? Do olhar, de estar ali, aí não mostra que você está trabalhando. Muitas vezes não, muitas vezes está no seu computador na empresa e você não está fazendo nada. Então, o papel do líder hoje, eu acho que ele está tendo que evoluir muito mais rápido do ponto de vista de liderança. O tempo que ele tinha são 3 meses de desenvolvimento. Não tem, ele tem 3 dias para entender sobre ferramenta, sobre falar com as pessoas daquela maneira, né, que eu comuniquei do diálogo. E entender, principalmente, que a rotina vai ser outra. Então, ele vai ter que começar a perceber que, assim, as suas exigências de entrega e horário, elas precisam ser revistas. Tanto para ele, mas também para os funcionários. Então, é esse papel da liderança de ser mais ágil, mais empático, entender a questão de horários. Porque, às vezes, o líder, tudo bem, o líder não vai trabalhar num outro horário, não vai trabalhar à noite. Mas o funcionário não. E você não tá ali com ele, porque quando você tá das 8 às 5, você entendeu que você pode acionar a pessoa das 8 às 5. Então, o líder ele precisa se adaptar a essa realidade de que ele não vai estar ali para ver e fazer essa gestão. Trabalhar muito a gestão de tempo e fazer esse desenvolvimento pessoal. O Ali Castro, está lá em Vitória da Conquista, Bahia, diz o seguinte: o chefe exerce um papel funcional, o líder requer maior competência emocional. Tem até uma palestra do Mário Sérgio Cortella que ele diz o seguinte: o verdadeiro líder, ele elogia em público e ele critica, né, em particular, né, ele chama em particular. Aproveitando aqui que alguém aqui falou em home office, eu conheço empresas que nesse período de pandemia, eles estão demitindo, alguns que não estão produzindo, que estão trabalhando de home office, estão contratando também sem ter o contato com... tudo virtual, né? Sem ter o contato pessoal, e a pessoa continua trabalhando de casa. Qual o conselho, qual a dica, o que você falaria para essas pessoas, quais os cuidados tomar na hora de recrutar essas pessoas? Você diz da liderança fazer o recrutamento? Isso. Tem alguns cuidados técnicos, mas que eu não tenho propriedade para dizer, né? Porque aí vai entrar em cuidados do ponto de vista da área de recursos humanos, que são os recrutadores mesmo, né? Eles dominam muito melhor essa dinâmica. Mas, pensando em marca, eu acho que vai um pouco além. Quando a gente fala que Employer Branding vai ser uma gestão contínua, é, por exemplo, essa situação. Se você não tem a sua estratégia, o seu posicionamento ali muito bem consolidado, o seu processo de comunicação e tudo mais, isso pode ficar um pouco complicado. Porque que dica você dá? Assim, a dica que eu daria é segura a contratação e arruma a casa antes. Porque não vai dar bom isso. Não vai. Porque você vai acabar recrutando pessoas que vai acontecer aquilo que eu disse. As pessoas vão acabar saindo, porque tá indo tudo muito às pressas, a comunicação não tá clara. Então, a dica prática, tá? Então tá bom, Greta. O que essa pessoa faz de legal? Encontre o candidato certo. Para fazer isso, comunique quem que é a sua empresa. Você não precisa recrutar 150 pessoas, atrair 150 pessoas se você tem uma vaga. Você precisa ter a pessoa certa.
E essa pessoa, que é a pessoa certa para o seu negócio, ela tá pronta para o seu processo, ela tá pronta para sua cultura, ela não vai ser impactada e traumatizada com aquilo, sabe? Então, para você fazer esse recrutamento, utilize as melhores ferramentas, pense no seu candidato. Ah, eu quero recrutar, né, um pool ali de candidato. Tá, o perfil dessa vaga, essas pessoas possivelmente elas têm internet ou elas não têm internet? Ah, tá bom, Greta, tem internet. Ok. Essa pessoa ela pode estar numa faixa em que ela pode ter filhos ali? Pode ser? Pode ser. Pergunte um horário mais confortável. Tome esse cuidado ao lidar com o seu candidato também. Faça o processo simples. Não adianta também você falar. Às vezes a pessoa faz entrevista e fala, não tem internet. A pessoa pega a internet de um amigo, do colega, faz o Rouba o Wi-Fi do vizinho. Exato, acontece. E aí ela pega isso e o seu processo tem 150 mil etapas. Então, simplifique as coisas. Você não precisa de tudo isso. Às vezes a gente fica muito enraizado no processo, sendo que ele pode ser muito mais simples. Se você pensar na situação do seu candidato, isso facilita. Porque muitas vezes, tá bom, ele fez entrevista, ele passou, mas agora ele precisa preencher um formulário, ele não vai ter aquela internet. Então, a dica é, pense no seu candidato, no seu público e, se você não souber, pelo menos se põe no lugar e imagine sobre quais condições ele vai fazer esse processo seletivo. E aí você consegue estruturar isso melhor. O Agenário, deve ser Agenário aqui, ele diz, Greta é uma excelente profissional. Um abraço aqui também para o Tiago, Tiplay. Um abraço aqui para o Arley Santana, grande o Arley Santana, que está na TV Cultura, todos sábados, o Arley, tá certo, às 17 horas, é isso, né? É que eu tô ficando velho, bicho, eu esqueço, cara, das coisas. Eduardo Agra também, ex-jogador de basquete, comentarista da ESPN, tá por aqui. A cantora Tati também tá por aqui. Façam perguntas difíceis, por favor, para a Greta, que eu faço as mais simples. Paty Prado também está por aqui, muito obrigado. Você acha que esse período... Isso, Arley, ao sábado às 17 horas, entendeu? Eu assisto, viu, Arley? De vez em quando eu assisto o programa, tudo. Só que eu esqueço, cara, entendeu? De lembrar. Então, deixa eu fazer um mexer aqui para você, depois você paga uma feijoada para ele. Com essa pandemia, você acha que é o momento certo, mais do que certo, eu diria, para as empresas passarem a ficar atentas à saúde dos colaboradores? Olha, eu acho que as empresas tinham que passar a ficar atentas desde quando elas surgiram. Tá? Sim. É porque a pandemia, ela expôs certas coisas. Algumas até podem ter surgido, né, pensando do ponto de vista de empresas, mas ela expôs muitas coisas. Ela expôs, não é que uma empresa ela deixou de cuidar do seu colaborador por causa da pandemia. Muito provavelmente, ela já não cuidava. Só que aí chegou a pandemia e aquilo fez boom, tá vendo? Você não cuidou disso. Então, o que eu tô vendo, assim, as empresas estão tentando achar soluções para olhar para isso. Porque também tem a questão dos colaboradores, mas a perda com a saúde mental é muito grande. Eu até vi um vídeo, vou tentar escrever aqui, não falar escrever. Mas do Tom Oxley, ele trabalha com treinamento e estratégia para a saúde mental. E tem uma coisa engraçada, eu não sabia desse dado, mas ele fala que 30% dos afastamentos das empresas se dão... Não, 30% a mais dos afastamentos em função de saúde mental do que algum problema físico, algum acidente que a pessoa tenha. Acontece que a saúde mental, ela não é tão tangível. E aí, às vezes, vira o mimimi. Então, vira assim, não, mas é porque aqui... Fala assim, olha, eu tô ficando muito estressada. Eu fui no banheiro chorar. Não, mas Greta, fica tranquila, porque aqui é assim mesmo. Nesse discurso, você já percebe que o estresse, ele virou uma coisa enraizada, né? Então, assim, naturalizou tudo isso. E agora as empresas estão começando a perceber que existe um benefício até, lógico, tem a questão do cuidado altruísta,
mas que também existe um benefício nessa retenção e cuidado desse colaborador. Porque se esse colaborador ele tiver um burnout, ele não vai ficar 3 dias afastado. Porque quando ele voltar, vai ser igual, vai piorar. Ele pode pegar um atestado, sei lá, de 6 meses. Essa pessoa pode pedir uma demissão, que entra na retenção que eu tinha comunicado. Então, as empresas começaram a criar algumas iniciativas para olhar e olhar para esse colaborador. Eu fiz um post no LinkedIn um tempo atrás, que também essa questão do cuidado é complicada. Falando assim, antes de você tentar cuidar de alguém, pergunte o que essa pessoa precisa. Porque às vezes a gente chega assim, olha, não estou falando de nenhuma empresa, não estou julgando nenhuma empresa, cada empresa tem suas ações, estou só dando um exemplo aqui. Por exemplo, olha que legal, eu te dei uma cadeira. Muito obrigada pela cadeira, mas o que me faltava era internet. Muito obrigada por isso. Mas o que faltava agora é um suporte porque eu tô com meu filho o tempo inteiro em casa. Então, assim, será que realmente você está olhando para o colaborador ou você está pegando uma prática de mercado e tentando replicar dentro da sua empresa? Porque pode não funcionar. Então, a melhor coisa, bato na tecla, diálogo. O que a sua empresa precisa? Então, sim, as empresas estão começando a tomar algumas atitudes, o que eu acho super legal, mas eu acho que só expôs o que já vinha acontecendo. As empresas precisam tomar cuidado ao falar para o funcionário, para o colaborador, que não pode tudo. Você tem deveres. Tem os direitos, mas tem deveres. Isso, às vezes, é passado de uma forma autoritária para o colaborador? Eu não posso dizer de muitas empresas, mas eu acredito que sim. Eu acredito que exista esse autoritarismo. Mas vamos supor, pensando em pandemia, não acho que isso mude tanto, entendeu? Isso já é da companhia agir dessa maneira. Então, existe, claro que existe. Mas aí é uma estratégia de cada empresa para ver como que ela vai resolver isso. Precisa ter uma liderança que olhe para essa problemática. E uma boa comunicação interna também? Uma boa comunicação o quê, perdão? E uma boa comunicação interna também. Sim, tem que ter uma boa comunicação interna, mas existe uma coisa que é assim, comunicar e dialogar são coisas diferentes. Então, muitas vezes a gente tem a comunicação interna que ela vai reproduzir ali o que precisa ser dito, porque precisa de informativos. Só que ela comunica aquilo, mas ela não dialoga. Aí a gente começa a ver, a comunicação interna é importante? É importante. Só que aí você pega e você dispara 20 e-mails de comunicação interna num dia. E aí você cobra que seu colaborador não viu. Fala, gente, mas você me mandou 20 e-mails, eu tenho mais um montão de coisa para fazer. Então você não está dialogando comigo. Você está me comunicando, joga comunicação. Então, pensar a comunicação sob o olhar dos funcionários é a melhor estratégia. Mas é fundamental ter uma comunicação interna sólida, sim. Você estava até falando sobre recrutamento, né, que é importante isso. Quando a gente pensa nesse recrutamento e seleção de pessoas, também não é outro cuidado que a gente deve tomar para não passar a impressão que eu só quero funcionário expert em tudo, pós-graduado, PhD em tudo, e aí pode acabar também desmotivando aqueles outros que estão ali no processo seletivo? Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito mais cultural do que propriamente corporativo, né? Empresarial. A gente tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de o que vale é muito seu currículo, né? Então tem lá, eu sou pós-graduado, não sei o quê, nananana, fiz MBA, fiz Summer não sei onde. Com exceção do ministro da Educação, tá? Que teve. A gente tem um monte de coisa, assim. E a gente tem esse hábito de olhar muito para essa parte curricular. Mas, como eu falei antes, quem que é a sua empresa e qual que é o candidato certo para ela? Realmente faz sentido. Se tem lugar que você, não sei, numa faculdade, você quer dar uma aula X, você vai chamar um PhD, porque precisa do PhD. Ok, é o candidato para aquele lugar. Agora, por exemplo, como eu já vi vagas de estágio absurdas.
que você tem que ter, eu tenho que falar inglês, espanhol, ter morado fora, experiência nisso, naquilo. Gente, a pessoa tá querendo aprender. E aí você começa a criar uma competição não saudável e não sustentável. Porque você até pode contratar esse candidato. Porque pensa assim, ok, tenho lá um estagiário que, nossa, o estagiário fez tudo, foi para Harvard, e aí eu vou oferecer para ele uma vaga de estágio que ele vai começar a aprender. Pode ser que ele se frustre. Ele fala, não, já sei disso, já sei daquilo, já sei, não quero ficar aqui. Bom, toda aquela perda que eu comentei de investimento caiu. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para as pessoas, para as experiências, do que para a sua vaga, para a sua empresa, do que propriamente para o currículo. Às vezes, o candidato que é ideal para uma empresa não é ideal para outra. E tudo bem, tem talento para todo mundo. Tem uma expressão que eu queria... Eu tô até para escrever sobre isso. Um livro? Vai escrever um livro? Tô vendo uma expressão muito... Vai escrever um livro sobre isso? Um dia, vamos ver. Um dia. Boa. Eu tô vendo ser muito utilizada, que chama guerra de talentos. E eu fiquei pensando sobre isso. Guerra de talentos. Gente, não tem uma guerra de talentos. Porque existe a disputa, claro, existem as candidaturas, mas às vezes a gente está disputando os talentos, existe essa guerra porque a gente está nichando a atuação. Então, assim, eu só vou recrutar gente da USP. Claro, se todas as empresas recrutarem gente da USP, você tem uma guerra de talentos. Só que às vezes a pessoa que é formada em alguma faculdade EAD, por exemplo, ela é a melhor pessoa para sua empresa. Não pelo fato de ser EAD, porque o perfil dela se encaixa na sua empresa. E é igual eu falei do PhD, vai se encaixar em outra. Então, essa guerra de talentos, pra mim, é um tanto quanto bizarra. Porque tem espaço pra todo mundo. Só que a gente tá querendo sempre as mesmas pessoas. E aí fica nesse conflito. E aí fica com esse negócio do currículo. E vai pós-graduação, MBA, PhD, doutorado, mestrado. O profissional faz um mega investimento nele. Porque é isso que dizem pra ele. Sendo que existem várias empresas que talvez, assim, dê muito certo. Só que a empresa não olha pra ele e ele não olha pra empresa. A gente olha pro mercado que está saturado. E aí, realmente, aí ocorre a guerra de talentos. Uma curiosidade, a gente tem aqui no Brasil, acho que é só no Brasil isso, a tal da preguiça da segunda-feira, que todo mundo levanta na segunda, horror. Eu não tenho problema com isso. Do mesmo jeito que eu acordo 5 horas da manhã na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu acordo na segunda, não tenho problema nenhum com isso. Não gosto de dormir muito, então não tenho problema. Então, não tenho problema, não tenho problema com isso. Mas a gente tem isso no Brasil. As pessoas parecem que na segunda saem com mais preguiça, aquele negócio todo, coisa e tal. Isso é culpa, por exemplo, da empresa, talvez, que não esteja tratando a saúde do colaborador de uma forma correta, que não esteja motivando, ou isso é mito? Motivação ao funcionário é apenas mito? Olha, eu acho que tem coisas diferentes. Tem o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. São coisas bem diferentes, a minha percepção bem particular. Essa questão da segunda-feira, por exemplo, da motivação, é uma linha muito tênue. Se você for pensar se você está motivando a pessoa, se você está estimulando uma competição. Porque segunda-feira, não sei para quem está assistindo, se também é assim para todo mundo, mas segunda-feira, nossa, bomba de e-mail, bomba de ligação, um monte de coisa. E aí você tem uma população ali ansiosa para a chegada de um final de semana. E que quando passa esse final de semana de momento de respiro, vem a frustração da segunda. Então, como que uma empresa ela pode trabalhar isso? Aí a gente entra muito em cultura. Qual que é a cultura da sua empresa? E às vezes, ok, você vai falar assim, olha, aqui na empresa é o seguinte, aqui na empresa a gente trabalha das 10 às 10, meia-noite, de segunda a quarta, e mais tranquilo. Ok, então vai ter uma pessoa que vai se encaixar nisso. O que eu acho que não dá é pra gente colocar como gado, sabe? Você coloca o gado ali, segunda-feira, vai! Aí vem a frustração, vem a insatisfação, vem o estresse, vem até, muitas vezes, vem a raiva.
Então, as pessoas, elas não focam bem, elas não se comunicam bem, elas acabam jogando responsabilidades para outras pessoas e muitas vezes esse jogar responsabilidade, ele vem porque você quer tirar realmente aquilo da frente. Então, você vai colocando. Então, esse ambiente extremamente competitivo para exceder algumas expectativas do negócio todo, ele pode te gerar uma perda muito grande de reputação, a questão da saúde mental. Então, o que fazer? Veja como essa cultura e seja honesto e sincero sobre aquilo. Se você disser, ó, aqui é assim, entendeu? Ok, vai ter gente que vai gostar. Mas que não dá pra gente camuflar as coisas, pra gente não ser transparente com as pessoas. Aí isso fica... Aí vai gerar assim, essa coisa de segunda-feira, meu Deus. O funcionário, por exemplo, que trabalha pensando na sexta-feira, também é um sinal que tem algo errado dentro do ambiente de trabalho, com a empresa, algo assim, né? Com certeza. Porque se você não tá... A gente vai entrar na parte de treinamento, que a gente comentou antes. Treinamento, desenvolvimento, contratar o candidato certo, cuidar do seu colaborador. Essa pessoa, ela não tá engajada. Ela pode estar no trabalho porque ela precisa, ou porque, né, ainda não encontrou outro, mas ela não tem engajamento. Isso não... E aí, assim, ela não tem engajamento e não responsabilizando essa pessoa. Existe todo um cenário que faz com que ela não esteja engajada. Então, o que eu faço? Olha para dentro. Que eu falei, vai contratar gente? Não contrata. Olha para dentro da sua empresa. Onde tá errado? Aí você vai achar. Sim, eu acho muito improvável. Se você for muito honesto na sua busca do problema, eu acho muito improvável que você não ache. E aí tem o segundo passo, você querer resolver ou não. Conte, Dani. É o nome do perfil que eu achei engraçado que chegou aqui. Conte, Dani. Conte, fica à vontade, conte, sinta-se em casa, entendeu? Bacana, bacana. Como é que funciona, por exemplo, o serviço de vocês que atuam nessa área? Uma empresa, ela contrata, é o que fecha um pacote, assim, com vocês? Desculpa, não entendi essa pergunta. Para vocês profissionais dessa área, vocês prestam serviço através do que? De uma empresa que fecha um pacote com vocês? Não, são vários formatos. É porque hoje a gente não tem o employer branding como uma profissão regulamentada, assim, né? A gente não tem um curso superior para isso. Ela é mais reconhecida. Então, para trabalhar com employer branding, você pode trabalhar dentro de companhias que já tem essa área estruturada. Você pode trabalhar como eu em algumas agências. Você pode trabalhar com consultoria. Aqui no Brasil a gente não tem, acho que nenhuma consultoria mesmo. Na Europa eu sei que tem consultoria e você vai dando esse suporte para essas empresas. Mas mesmo dentro das companhias que já tem uma área estruturada, como o employer branding é novo, essas pessoas acabam se dividindo nas atividades, o que não é o ideal. Mas essas pessoas acabam atuando com recrutamento, vamos supor, com marketing e com employer branding. Então, ela acaba dividindo essas tarefas, o que eu falei, não é ideal porque é uma área à parte. Os conhecimentos necessários são outros. Então, mas você pode atuar mais ou menos nesse segmento. Jefferson pergunta aqui como funciona isso para trabalho remoto, mas eu não sei se isso ele está se referindo ao que a gente estava comentando anteriormente. Jefferson, se possível, aí escreva novamente aí a tua pergunta. A Tayane diz, como garantir que a marca empreendedora atinja as pessoas certas? Como garantir isso? Olha, aí a gente vai ter outro termo técnico, mas eu acho que o principal ponto é você construir a sua proposta de valor. Quem que você é quanto empresa? Então, assim, eu vou sair, né, para instalar lá o Tinder. Como que eu vou atrair a pessoa certa? Sabendo quem você é, o que você quer, o que você espera, o que você espera do outro. Então, a marca empregadora vai ser a mesma coisa. Você vai atrair a pessoa certa primeiro se você souber quem você é. Se não, você não vai atrair. Então, você precisa criar a sua proposta de valor. E aí, existe uma metodologia para você fazer isso, que é ouvir seus colaboradores, a liderança. A partir disso, ver quais são os pontos exatos que te fazem ser quem você é, quanto única. E aí, sim, você consegue.
Wanderson Costa diz, a partir de quantos funcionários o Employer Brand passa a ser interessante para uma empresa? Olha, para mim, desde sempre. Porque uma vez que você tem colaboradores, você já tem uma marca empregadora, você tem uma marca que emprega. Então, desde o início. Acontece, obviamente, quando a sua empresa está iniciando, você ainda não tem investimento alto nessa área e você também não vai conseguir ter um investimento grande em várias ações. Mas você já pode começar com coisas muito simples. Trabalhando a experiência do seu candidato, trabalhando a experiência da pessoa que chega para trabalhar com você. Então, uma coisa é eu chegar, legal, tem alguém para me receber, meu computador está lá, eu tenho o meu e-mail criado, tem alguém que me apresenta o escritório, a gente vai almoçar junto, faz uma integração ali, ó, está nesse ambiente, alguém que me ajuda. Outra coisa é você chegar na empresa, tocar ali o interfone e falar assim, nossa, não sei, não estou sabendo de nada. Essa experiência já faz parte da gestão da sua marca empregadora. Porque esse candidato vai contar como foi essa experiência. E aí vai falar sobre a sua marca e sua reputação. Entendi. E as evidências? Como é que você mostra, por exemplo, para uma empresa números, evidências, através de pesquisas, resultados mais práticos? Existe uma forma de você mostrar? Existem algumas. Nossa, essa é a pergunta de ouro, assim. As pessoas, elas esperam muito o 5 maneiras de metrificar a sua marca empregadora. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Mas existem alguns caminhos que você pode avaliar. Então, índice de retenção, ou ver o seu turnover, quantas pessoas saem da sua empresa por ano. Bem, se está saindo muita gente, alguma coisa está errada, pode ser uma métrica. LinkedIn, como que está o seu posicionamento no LinkedIn, como que está no Glassdoor. Para quem não conhece, o Glassdoor é uma plataforma que faz avaliação ali das empresas. Alguns outros sites que fazem essa avaliação. Então, é um caminho. Só que aí, essa métrica, como metrificar? Depende do seu objetivo. Greta, o objetivo é atrair... Objetivo geral, vai. O meu objetivo é atrair 100 pessoas. Se você atrair 101, você atinge o seu objetivo. Ultrapassou o seu objetivo. Então, você precisa entender antes o que você precisa para aí sim você trabalhar como que você metrifica isso. Interessante isso, hein? Importante. Gostei das dicas. Quer fazer algum mexer sua empresa aí? Falar alguma coisa? Redes sociais? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu falei, eu sou tímida. Fazer merchan ainda é mais difícil. Mas... Não parece. Não, acho que... começou. Mas eu acho que falar das companhias não. Hoje eu tô numa posição que eu tô muito contente. Que eu realmente vivo tudo que eu tô falando. Porque eu não tive muitas experiências ruins. Isso foi muita sorte, assim, na minha carreira. Eu não tive muitas experiências ruins. Mas o que eu falei da transparência, hoje eu vivo isso no meu dia. Então, tanto na TMP quanto no Employer Brand Brasil, é uma coisa bem real para mim. De você conseguir comunicar, de você trocar, de você conseguir falar, poxa, tá vendo? Vamos falar sobre marca empregadora, vamos mostrar para as empresas que, vale a pena cuidar das pessoas, vamos lá, sabe? Isso é uma realidade, assim, eu fico muito contente de estar onde eu tô hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu lembrei. Existe, por exemplo, falou que trabalha numa agência, né? Isso. Mas, por exemplo, existe uma espécie de personal employee brand? Como assim? Não personal. Existe o personal trainer, por exemplo, se quiser contratar para fazer, existe. Se a empresa quiser contratar o trabalho de alguém individual, assim, também, ou tem que ser através da agência? Não, seriam os consultores. Existem, falei, aqui no Brasil não. A gente fez no Employer Branding no Brasil, a gente fez uma maratona e uma das palestrantes, ela falou que ela é consultora. O que acontece é que se você fizer só uma consultoria, você tem eu vou te falar, você precisa disso, 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 disso. Aí você vai virar pra mim e falar, Greta, ok, o que eu faço? Aí eu vou te falar, contrata uma agência. Entendeu? Qual o seu LinkedIn? Estão perguntando. Greta Bueno. Todas as redes que existem minhas é Greta Bueno. Digita Greta, vai aparecer o nome dela e o nome da outra lá, que é famosa lá, que virou famosa. Mas não? Vai nada. Eu tô trabalhando em Employer Branding. Ela tá salvando o mundo. A gente tem uma... Entendeu? Aqui, ó. Greta Bueno. Mentira.
Mas quem falou que você não está salvando o mundo? Salvando o mundo corporativo, salvando pode ter uma missão aí. salvando, por exemplo, funcionários, a ajudar na saúde. Tudo tem seu lado positivo, vó, não é só... Não, mas com certeza. É muito gratificante você conseguir fazer um projeto, um projeto para alguma empresa, ou realmente fazer a gestão da marca empregadora e ver... Eu acho que a métrica maior para mim é ver a satisfação dos colaboradores, sabe? Porque no final, tudo bem, você vai ter um PPT com números ali que você precisa mostrar para você até continuar fazendo o que você faz. Mas você perceber que as pessoas querem ficar, que elas gostam de ficar, que elas indicam pessoas, que elas postam no LinkedIn com maior orgulho, eu faço parte dessa companhia. Essa é a melhor métrica. Talvez você vestir a camisa. Vestir a camisa, né? Talvez você não consiga mensurar, mas como eu falei muito sobre essa questão da empatia, se você olhar com empatia para essas pessoas, você vai ver o quão gratificante é trabalhar com gestão de marca para pessoas, assim. Eu acho que no futuro você vai ser coach também. Ai, duvido. Greta, gostaria de te agradecer. Obrigado aí pela disponibilidade do tempo. Tem mais uma última pergunta. Quais tendências do mercado atuam sobre uma marca empregadora? Não sei se eu entendi muito bem. Quais as tendências de mercado atuam sobre uma marca empregadora? Eu não sei se eu vou responder certo, porque eu não entendi muito bem. Mas, assim, a marca empregadora, ela é a marca daquela companhia, mas conforme aquela companhia ela muda, isso vai ser de acordo com o cenário do mercado, a marca empregadora acompanha essa mudança. Então, você não pode ser a mesma marca. Se você muda o seu logo, né, ao longo dos anos, que a gente viu várias companhias mudando o logo, como que você não vai mudar a sua estratégia de marca empregadora? Você vai continuar atraindo do mesmo jeito, retendo do mesmo jeito, ensinando do mesmo jeito, pagando o mesmo valor? Não vai. Então, conforme esse cenário mudar, vai afetar o negócio e, por sua vez, afeta a marca empregadora. Jefferson diz, que aula, grato por essa lição. E Gi Santos diz, arrasou. Arrasou, Greta. Obrigado, viu, por ter disponibilizado esse tempo. Sinto-me honrado aí em ter batido esse papo contigo. Não, eu que agradeço. Foi um bate-papo super gostoso. Essa live vai ficar gravada? Depende. Tudo... se a sua empresa pagar alguma coisa... Brincadeira, tá? Se vai ficar, eu vou colocar no YouTube e eu te mando o link, sem dúvida nenhuma. Maior prazer. Tá bom, Carlos. Obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo. Satisfação enorme, viu? Grande abraço. Obrigado a todos. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.